de coisa. Então vamos lá, professor. Questão 53. Antes de a gente começar aqui, professor, eu tenho uma prática aqui, porque eu faço isso aqui não só um negócio, mas um meio de vida. Então, eu vou lá, eu faço as provas, eu faço também uma questão de controle externo tá, do concurso, eu avalio a organização do concurso, questão de logística, de provas, né? Então, assim, então, essa prova que eu fiz lá. Tá? Então, a gente vai ficar fácil comentar isso aqui. Questão 53, professor, vai lá. Então, pessoal, a questão 53, como a gente mencionou aí, ela foi disponibilizada não no aulão, mas na aula do curso. A gente pode, como eu tinha prometido, eu queria mencionar para vocês, foi na aula 8, nós mencionamos, quando nós tratamos aí da parte aí de custas, honorários, despesas processuais. Então, a gente viu aí honorários comerciais nessa aula 8. Para quem fez o curso, está na página 5 do slide, ou seja, além de mencionar, professor, isso aí está no material da aula. Professor, então, só para me organizar aqui, do aulão foram quais, professor? Do aulão só foi para marcar aqui. A 54, desculpa, aulão 55 e 58. Beleza, professor. Tá? Então. E as outras, e eu vou mencionar também, vou fazer questão, professor, de mencionar aquela que a gente não tratou, para ser bem transparente, porque teve uma questão que a gente vai chegar, mas que foi de um nível um pouco acima na nossa avaliação. E quanto à questão 53, para quem está acompanhando, para quem não fez a prova, a gente vai só mencionar qual que é o tema aqui, está aí na tela para vocês, né? E leva em consideração qual que é o tema aqui. O assunto. Custas processuais. O assunto, o tema aqui é custas processuais. Como eu mencionei, estava lá na nossa aula 8, página 5, e ela está tratando, existe um dispositivo legal na CLT que dispõe, que é o artigo 790-A da CLT, que é exatamente essa questão das custas processuais. Lá no artigo 53, para quem está acompanhando aí, então ele pergunta quais são, né, estão isentos de pagamento de custas processuais. Quais as entidades estão isentas de custas processuais? Bom, você vê que o isento aqui, né, professor? Ele colocou, né, ele podia colocar um negritozinho, né? Não, mas você não viu vai aí? dar dica, não, né, viu professor? Não, ele podia colocar um negritozinho, não podia? Podia, mas aí você viu que ele destacou só o apenas aqui no final. Então, ele quer apenas as que estão isentas. A gente fala assim, professor, porque os caras ali no automático, sabe? Sim, o concursando aí, ele tem visão raio-x, ele tem que estar atento a essas palavras-chave. Então, aqui a gente está diante de isento. Analisando cada um dos itens. No item 1 tem, considere, fundamentação pública estadual que não explore atividade econômica. O que a gente viu lá no artigo 790-A? Estão isentos. O 790-A ele é disposto em 2 incisos, tá, pessoal? No primeiro inciso, ele dispõe o quê? Aquela administração pública direta, professor. Então, está isento União, Estado, Distrito Federal, municípios. E aí ele menciona o quê? A autarquia ainda. No entanto, qual que é o destaque que a gente vai declarar aqui? Aqui acaba sendo um pouquinho de tem que estar esperto, tem que estar ligado. Por quê? Porque não explora atividade econômica. Por quê? Porque se explorar atividade econômica, não vai haver essa isenção. Então, por isso que eles colocaram aqui, Fundação Pública Estadual. Não importa qual é o nível, se federal, estadual ou municipal, se for uma fundação de direito público, ele vai estar isento desde que não explore atividade econômica. Então, esse primeiro item aqui, ele está isento. Ou seja, esse item 1, você vai fazer a sua marquinha aí para marcar lá no gabarito. Segundo ponto, autarquia federal que explora atividade econômica. Aí uma pegadinha. Por quê? Porque, em tese, as autarquias, elas são o quê? De serviço público. Elas não exploram direito público, e elas exploram o quê? Atividades essenciais, normalmente. Um exemplo, o INSS é uma autarquia federal, explora atividade econômica? Não. Então, a autarquia federal, via de regra, não explora atividade econômica e serão isentas. Mas quando ele coloca aqui, professor, explora atividade econômica, cai a possibilidade de inserir essa na resposta. Ou seja, você tem que excluir, para quem estivesse na prova, vamos riscar o item 2. Professor, eu acertei essa questão, mas eu confesso para o senhor que eu não estudei nada de processo de trabalho dentro do trabalho. Eu acertei essa questão pelo meu conhecimento de direito administrativo. Mas dava para matar. Dá para esse caminho, né? Dava. Porque o que a gente aprende em direito administrativo, professor? Que quando era uma entidade de atividade econômica, ela não pode ter benefícios.
Porque se ela tiver benefício, o governo está causando um desequilíbrio de concorrência entre as empresas do setor. Sim. Então, por isso que deve... Então, vira um conceito, né? Tudo aquilo que for de atividade econômica não tem benefício de isenção. Perfeito. Então, vai mudar. Isso é administrativo mesmo, professor. Administrativo. Todas que tiverem a natureza jurídica de pessoa jurídica, direito privado, essas, ou seja, que explora a atividade econômica, essas não terão qualquer tipo de benefício ou isenção nesse sentido. Isso lá na visão dentro de direito administrativo. Tem uma questão aqui que dá uma relativizada, porque tem exceções quanto à concessão, por exemplo, a gente vai ver de depósito recursal, onde há uma redução do valor, mas não há isenção. Mas a gente vai deixar mais para frente. Vai lá, professor. 3. No item 3, entidade federal de fiscalização. Não tem. Então, aqueles órgãos, CRM, CRO, não tem nenhuma isenção. Então, eles têm que efetuar os pagamentos normais. Porque se eles contratam como um empregado, como tem muitos funcionários dentro desses conselhos, eles terão contratados e, na eventualidade de uma ação judicial, terão que pagar os custos em eventual condenação. Item 4, Ministério Público do Trabalho. Esse é a previsão do inciso 2 do artigo 790-A. Então, o inciso 1 fala da administração pública direta que não explora, direta e indireta, que não explora a atividade econômica. E o item 4 é o item 2 desse artigo 790-A da CLT. Então, bem direto, o Ministério Público... Cara, o cara cobrou 790-A na íntegra aí. Na íntegra. Dispositivo legal, professor. Aqui, leitura de letra de lei seca matava essa questão. Professor, 53. Fácil, médio ou difícil? Eu diria que essa seria uma questão fácil, professor, Fácil. porque está no dispositivo legal, tem a questão de você já ter uma noção de direito administrativo, então dava para matar. Professor, explorando aqui o seu conhecimento, professor, o senhor disse que tem algumas situações das custas processuais que tem algum benefício que não vai ser isento nem vai pagar na totalidade, é uma redução. Quais são essas situações? Então, aí, primeiro, a gente tem uma primeira exceção, que são os beneficiários de justiça gratuita. Mesmo que se você seja uma entidade, né, ou classificada como livre, ou digamos assim, que não tenha condições de arcar. Por exemplo, uma empresa que é uma pessoa de direito privado, mas que esteja em recuperação judicial, ela vai conseguir isenção de depósito recursal, por exemplo. Não terá que fazer esse recolhimento. Então, a gente está diante do quê? De exceções. Mas isso aqui, eu não gostaria de entrar aqui, porque senão a gente vai adiantar outra questão. Mas sim, beneficiário da justiça gratuita e, por exemplo, empresa que esteja em recuperação judicial, eles terão um tratamento diferenciado de quem não tem esse benefício. E, por fim, né, o item 5 lá fala de sociedade de economia mista municipal. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, normalmente explora atividade econômica, a gente já mencionou antes, então está excluído. Então, segundo esse gabarito, as regras de mercado, né? Perfeito. Então, né, independentemente de qual seria aí o tipo de prova, a resposta seria o quê? Fundação Pública Estadual está isenta desse pagamento de custos processuais e também o Ministério Público do Trabalho. Então, esse seria o gabarito, que foi o gabarito... Sem pegadinha, sem nada, né? Direta, artigo de lei, podia ter igual o professor acertou a questão com a possibilidade de avaliação contra direito administrativo.